E aí, galera, beleza pura? Tô recebendo aqui o Samuel, beleza, Samuel? Tudo bem? Bom demais. Bianca, tudo bem, Bianca? E Bianca, eu já encontrei com vocês dois, foi nas feiras, né? Ao top, né? São as feiras que tem aí pro mercado de manutenção, né? Os mecânicos vão para lá, vem as tecnologias e tudo mais, né? O que tem de inovação a gente coloca nas feiras também. Exatamente. Às vezes, uma coisa que eu percebo, o mecânico tem mecânico que vai para poder ver as brincadeiras, ou tomar uma cervejinha, comer um petisquinho, mas a informação mesmo parece que é difícil de chegar às vezes, né? Às vezes acaba não chegando, né? E você me falou uma coisa que eu achei fantástico, a parte de desinformação. Esse é o maior desafio que a gente tem, é levar a informação para o usuário final. E aquela frase que você me falou logo que você chegou aqui, o maior inimigo, como é que é da... Nosso maior concorrente é a falta de informação sobre os produtos. Olha só, isso aí, cara, eu quero... Põe aí na tela. Olha só, o maior concorrente que a gente tem é a desinformação. E, galera, esse vídeo em especial está sendo colocado aqui no nosso canal de aulas gratuitas, e elas são gratuitas porque empresas como a Loctite fazem isso acontecer, patrocinam para que chegue essa informação para você e você possa, descobrir a aplicação correta dos produtos. E a gente está aqui com uma mesa farta de produtos, está parecendo até uma mesa assim de petiscos, mas para quem é mecânico é isso mesmo. Olha só a quantidade de soluções que a Loctite tem. Porém, muita gente não sabe para que determinado produto serve, às vezes acaba confundindo um pouquinho a utilização de cada produto, e eu estou aqui para aprender juntamente com vocês. Eu não sou o sabichão aqui não, eu também vou aprender. Sabe por quê? Uma das primeiras coisas que eu vou perguntar para eles, eu tenho certeza que muitos de vocês estão acompanhando agora não sabem. Não é só para você aprendiz não, para você que já é mecânico há muito tempo. Raiz, né? Pois é. Aqui, conhece isso daqui? O famoso silicone do dia a dia da oficina. Tem o cinza, tem o preto. E aí, onde que eu aplico cada um deles? Eu tenho essa curiosidade também, porque às vezes é o que está na frente, é o primeiro que a gente pega, apesar de ter algumas características parecidas, eles têm aplicações distintas. E aí, Samuel, consegue dar uma clareada pra gente? Podemos. Então chega aí, Samuca. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Pessoal, não é só a cor do produto, existem diferenças técnicas entre eles. Hoje em dia, muitos dos mecânicos, muitos aplicadores trabalham praticamente com o silicone black, né? Esteticamente, ele vai ficar mais confortável no veículo. Você vai bater o olho, é diferente, né? Você falou do mecânico raiz. Lembra antigamente a gente batia o olho, via aquele silicone vermelho lá e o pessoal ficava para atrás, opa, esse carro já foi mexido. Tinha aquelas coisas lá, né? Nós temos o silicone cinza ou grey, que também faz a mesma função do silicone black, porém diferentes tecnicamente, tá? O que eu mais ressalto aqui, que talvez as pessoas não saibam, e essa é uma informação que não chega talvez, ou não chegou até eles, é a diferença da capacidade, do conteúdo de silicone que cada um tem. O silicone grey, ele contém uma carga maior de silicone, não é isso, Bianca? Sim, ele tem uma capacidade mais robusta, né? Então, aqui, Bianca, mostra pra turma aqui, olha que legal, tem 3 cordões de silicone aqui, olha que legal. Aqui, só para complementar nessas diferenças aí entre os silicones, né? Como o Samuel bem falou, a gente tem uma diferença aí na carga de silicone. Quando a gente pensa no grey, ele tem um alongamento de 100%, o alongamento dele é diferente. Quando a gente vem aqui no black, o alongamento dele já é mais de 300%. Então a gente vê que tem uma diferença aí de alongamento, e isso é importante também a gente considerar quando a gente pensa ali na vibração e quanto esse silicone precisa acompanhar essa vibração ao longo do funcionamento do motor, né? Interessante. Então, Bianca, acho que muita gente deve ficar com a dúvida. A gente está aqui com o carro no elevador, pessoal. Não sei se a produção consegue mostrar, vai colocar depois em destaque. A gente está com o carro aqui cheio de pontos de vazamentos. E por que o carro começa a apresentar vazamentos dependendo do tempo, né? Temperatura, a vibração? Acho que isso é que muita gente ainda não consegue entender, e na hora de fazer a aplicação do produto correto, acaba aplicando de repente aí um mais barato, vamos dizer assim, passa pouco tempo, poucos quilômetros, às vezes poucos milhares de quilômetros, vamos dizer assim, você tem aí um problema de vazamento. Sim. Quando a gente pensa num sistema assim, a gente tem um adesivo, né, lá.
Quando a gente começa a ter uma vibração, é importante que a gente tenha uma elasticidade, por isso que a gente usa um silicone. Porque depois de curado, ele forma um elastômero. Então, quando a gente tem essas vibrações, o material precisa acompanhar. Se a gente tiver uma coisa rígida, que não tem alongamento, conforme a gente vai colocando a vibração, ele vai romper. E aí, nesse momento, ele vai começar a romper essa ligação desse outro silicone que não tem um alongamento adequado, e aí você vai começar a ter vazamentos. Entendi. Então, desculpa de interromper, mas isso serve tanto para o silicone quanto a maneira tradicional. A maneira mais antiga que a gente utilizava da junta sólida. A junta sólida, ela não acompanha o movimento, né? E também não preenche o microespaço que existe nas peças. Sempre vai ter, por mais usinada que seja, ela tem ali, microscopicamente, vai ver essas imperfeições. É onde que a junta líquida, né, que nós chamamos, muitos mecânicos conhecem dessa forma, a junta química, ela penetra nesse microespaço e faz essa vedação. Diferente de uma junta sólida, que ela não tem essa capacidade aí. A gente vê que parece que está sendo cada vez mais abolido a junta física e está utilizando mais a vedação, a parte química. Sim. Né? Isso está sendo em grande escala. Hoje eu já vejo cárter já é assim há um bom tempo, tampa de válvulas, a gente está até com um exemplo aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um outro tipo. Então, basicamente, pelo que você está me falando, então é a resistência que cada um tem aqui. Sim. A resistência. Eu posso dizer então que, geralmente, para eu ter um coringa dentro da oficina, eu quero ter um. Esse aqui, ele é mais na parte de resistência, ele vai me entregar mais. Cara, quero escolher um dos dois para ter. Sim, você vai ter um coringa, tá? Com certeza. Ele vai conseguir fazer a vedação da forma que o silicone black faz, com certeza. E também você vai ter ele como se você tivesse deparar com alguma montagem, por exemplo, que a peça do carro esteja com um espaçamento maior entre os parafusos que vão ter que ser colocados. Legal. Ele consegue te dar uma segurança até maior. Entendi. Olha só, pessoal, que dica legal. Vamos imaginar um cárter que ele tem um espaço maior entre os parafusos, tá? Né? Aí esse daqui é utilizado para isso. Ele foi desenvolvido para montadores que têm esse tipo de projeto. Ou se você tem ali os parafusos muito próximos um do outro, pode utilizar esse daqui sem problema, que ele vai conseguir. E ele vai preencher a folga até quanto que ele preenche? 6 milímetros. 6 milímetros? Até 6 milímetros. É muita coisa, né? Considerável, uma folga considerável. Acima disso também aí a gente tem que trocar a peça, né? Que não tem como. Exatamente, incrível, né? É importante que você fala dos parafusos, é importante ressaltar que mesmo você fazendo a vedação, o nosso produto tendo a capacidade dentro do silicone de ser um adesivo, de se manter ali, é importante travar esses parafusos. Como a gente sabe, os veículos sofrem vibração, seja uma moto, seja um carro, um caminhão, um ônibus, tem a vibração. E contendo a vibração, os parafusos têm que ser travados, senão com o tempo ele acaba se soltando e essa peça pode soltar um deslocamento. É uma dica interessante, até interessante você ter tocado nesse assunto. Vamos lá. A gente vê que algumas peças já vêm com essa trava química originalmente, mas em outras peças do carro não tem. Isso também elevaria o custo de produção e também o tempo. Então eles colocam muito em pontos assim, chaves que não pode dar problema de jeito nenhum. Mas esse tipo de tecnologia poderia ser utilizado em todo o processo de manutenção, inclusive nas oficinas mecânicas, porque você está tirando o torque, quebrando o torque original, às vezes voltando com o parafuso, mesmo que não seja um parafuso elástico, você pode chegar e compensar essa desmontagem com a trava química. Sim, perfeitamente. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma manutenção e se soltou, né? Você foi fazer a manutenção e notou que o parafuso não estava com o torque que deveria estar. Com certeza ele sofreu algum efeito lá dentro. Ele teve a folga, ele ficou raspando uma peça na outra. Isso pode diminuir o contato das áreas metálicas, diminuir a capacidade de torque que o parafuso vai ter e você pode compensar isso com a trava química, eliminando essa microfolga e mantendo a peça com o torque que você necessita. E pode ter a vibração que quiser, o parafuso vai estar torqueado ali, sem rompimento, sem erro de um retrabalho, sem vazamento. Maravilha. Galera, eu estou com quase 50 anos de idade. Já fiz muitos cursos de mecânica, mas eu nunca vi o espaço dedicado para poder falar desse assunto que às vezes pode ser a diferença entre um serviço de qualidade e um serviço com menor qualidade que você vai ter retrabalho ou garantia. Então, se você tem uma linha, um apoio de uma linha de químicos bom dentro da sua operação, a chance do retrabalho é bem menor. Um exemplo bem legal que eu quero compartilhar aqui com o Samuel é que o nosso
Black, acho que o pessoal gosta de usar o black porque o nome black tem a ver com coisa, sei lá, forte, sei lá, presença, não sei o que mais, né? E aí o pessoal tem isso, muito comum ter esse tipo de produto. Só que o pessoal abusa um pouquinho, Samuel. Olha aqui, ó, isso aqui é um cabeçote que se perdeu por causa da utilização de um adesivo não correto. O que aconteceu aqui? Superfície usinada. Esse aqui é que a gente chama de flangeada, Sim, usinada, né? Usinada, uma superfície mais trabalhada. Tipo né? assim, ela é retificada, né? Trabalhada. Então, tanto ela como a tampa tem esse trabalho. E para esse tipo de vedação, qual que você é o anaeróbico, né? Qual que é o anaeróbico dele? Esse aqui que é até 150 graus. 150 graus. Que é, olha pessoal, é muito importante isso. Não é todo motor, vai depender de projeto para projeto. Você tem que consultar o manual de manutenção e aí sim vai ver se vai ser aplicado determinado produto. Esse daqui tem uma vantagem bem legal, que estava me explicando, que você aplica bonitinho, a camada vai ser bem fina. Caso aconteça de você passar um pouquinho da mão e misturar com óleo, ele não vai trazer problemas, diferente do que aconteceu aqui, Samuel. Aqui, o silicone foi colocado, o silicone comum, na hora que apertou, a cola entrou dentro do canal de lubrificação, faltou lubrificação e o nosso comando de válvulas aqui, ó, já era. Então, os motores que eu conheço que tem esse tipo de vedação são os motores Volkswagen, muito comum a gente pegar. O AP ainda usava a junta física e tudo mais. Já do EA para cá usa esse tipo de superfície flangeada, os motores modernos turbo também, e da linha Renault. Essa é uma das principais vantagens desse produto? Além dessa. Pessoal, anaeróbico, o que significa isso? Vamos partir do princípio, da essência do produto. Anaerobia, o produto é anaeróbico, a ausência do ar e presença de metal. Sempre que você for adquirir um produto anaeróbico, ele vai vir pela metade, por exemplo. Por que isso? Porque ele tem que ter o ar aqui dentro, senão ele vai endurecer. Então, se ele tiver ausência... Olha que interessante, cara. Então, vocês não estão querendo me enganar, não? Não. Parecer que tem muito produto e vende pouquinho. Não. É que se tiver cheio, ela vai secar, é isso mesmo? Ela vai endurecer. Olha só, gente. Nesse caso, ele vai começar, como você vai tirar o ar, para você endurecer mesmo ele, você precisa do metal e ausência do ar. Entendi. Mas se você tirar todo o ar daqui, com o tempo você vai acabar mudando a sua propriedade do adesivo. Entendi. Porque você está tirando o ar. Então pode mudar a viscosidade. Então quando você for utilizar, então pode dar uma diferença aí na aplicação. Entendi. Mas curar... A propriedade muda. E aí é importante o pessoal saber a diferença, porque quando a gente vai fazer com silicone. Se você aplicar o silicone, a gente tem um tempo de formação de película, que é o tempo que ele vai formar uma películazinha. A gente consegue fazer um cordão de silicone. Sabia que o pessoal não sabe nem o que é cordão de silicone, né? A galera vem com o dedão assim, faz aquela camada, depois... Não faz Mas o dedão. foi um cordãozinho desse daqui, um pedacinho desse daqui que entupiu o canal de alimentação de óleo. Um cara desse aqui que foi aplicado em excesso. E aí, assim, esse daqui, se a gente fizer um cordão ali do silicone, você já tem que logo depois já fazer a montagem. Logo depois. Porque ele tem um tempo aí de formação de película de 20, 25 minutos. Você sabia disso? Eu tô aprendendo hoje. Já esse não. Esse aqui, como é um anaeróbico e ele precisa do metal e a ausência do ar, se a gente colocar ele aqui na flange, ele só vai começar a curar quando a gente tirar o ar. Pode ficar tranquilo, você pode encaixar a tampa com cuidado, não precisa sair correndo igual. É diferente, né, o comportamento. É química, galera, é Loctite, meu amigo. Não é essas marquinhas Tabajara aí não, cuidado na hora de colocar. Às vezes o cara quer economizar uma mixaria, coloca um produto que fala que suporta 1000 graus. Eu tenho uma dúvida. Eu vou colocar uma cola de 1000 graus, mas o motor trabalha com 150. 1000 graus eu não vou ter nem dentro da câmara de combustão. Não há necessidade, né? Nós entendemos que não há necessidade. Isso é mais, eu acho que é comercial, apelo comercial em alguns casos, né? Eu acredito que sim. Nós da Loctite, nós colocamos uma temperatura, uma margem de segurança, alguma coisa até a mais, para não ter nenhum problema, tá? Mas dentro do range de funcionamento da temperatura dos veículos, não há necessidade, no meu entender, modesto. Modesta, trabalha no Loctite, né? Não tá certo. Então, olha só que interessante. Então, olha o tanto que a gente aprendeu aqui agora. Recapitulando, né? Tipo de colas para você vedar. Transmissão, às vezes você está ali desmontando uma caixa de marcha, está lá suando e monta, e depois começa a vazar de novo, não sabe por quê.
né? Ainda mais uma transmissão, recebe muito torque, né? Muita vibração, você acaba não sabendo por quê. O tipo de vedação que você está utilizando. Então você pode melhorar a qualidade e o retrabalho. Então uma coisa que é horrível no dia a dia das oficinas é a garantia que às vezes muitos aplicadores e mecânicos não colocam ele no custo na hora de fazer o investimento na... Eu chamo isso aqui de peça e ferramenta líquida, química. Não a gente pode chamar uma ferramenta e peça, né? Podemos chamar. A grande sacada para o aplicador identificar o produto, sempre pesquisem, pessoal, a capacidade de folga do produto vezes a peça que ele vai montar e temperatura de trabalho. Porque pode ser que em algum caso ele encontre em alguma parte do veículo uma temperatura que exceda o limite do adesivo e a montagem dele vai falhar. Aí não foi falha do adesivo, né? Foi a falha na escolha do adesivo para aquela manutenção. E o que é ideal também, você falou do retrabalho, né? Pessoal, não é só o retrabalho de ter que fazer novamente, é o seu nome, é o espaço da sua oficina, é o tempo do cliente que teve que retornar, que ele podia estar fazendo alguma outra coisa. Então, às vezes, vale a pena a gente investir um pouco mais inicialmente e garantir que a montagem, a manutenção e a satisfação do cliente seja por um longo período, até que se venha fazer a manutenção novamente. Não ficar trabalhando na corretiva, isso é muito ruim, né? Uma coisa que eu achei que é interessante tem a ver aqui, às vezes você vê ali uma propaganda do 800 graus, 700 graus, e o motor trabalha ali, vamos imaginar, no máximo 200 graus, ali um bloco ali e tudo mais, ok. A gente tem que ver o quê? O que adianta um produto suportar uma temperatura muito elevada, que às vezes é apenas merchandise, você nem tem como comprovar isso, né? Se eu colocar, olha, eu tenho um produto aqui de 2000 graus, onde você vai testar isso, né? E ele não ter o poder de vedar, de preencher aquela diferença de folga. Dependendo de uma tampa de válvulas aí, por exemplo, tem tampa de válvulas no mercado aí que se você não trocar essa tampa, o carro vai dar problema. Mas com esse silicone, eu acho que eu vou conseguir compensar então isso, né? Fazendo o cordão de acordo com o que tem. E tem um outro detalhe que é muito importante para a manutenção, a escolha do silicone. Nós temos um exemplo aqui, ó, se você quiser demonstrar lá para a equipe de produção, do silicone acético e do silicone... Eu achei muito interessante isso, cara. Se vocês conseguirem identificar a diferença dos dois, não é só na cor do silicone, tá, pessoal? Mas sim no parafuso que está colocado aqui dentro. Os dois foram colocados no mesmo tempo aqui. Montagem praticamente iguais. Olha um parafuso como ficou e olha com o acético como ficou. Posso explicar para vocês, pessoal? Aqui, ó. Acético, né? O que acontece? Está aqui um produto neutro, que é o que eles fabricam. Então ele não solta aquele gás, vamos dizer assim. Aquele, não tem na sua formulação, né? Na sua formulação acético. E aí então ele não ataca quimicamente o metal. Então seja lá um parafuso do cárter, parafuso da bomba d'água, o que for, ok? E tem esse outro, tem esse silicone mais acessível, que é mais barato de fazer, mas só o gás dele já começa a atacar quimicamente parece tipo uma oxidação, né? Cria uma oxidação, cria uma oxidação e começa a atacar. Tá, para você que fez a montagem, pode ser que demore um pouco mais, mas será que depois que você fique sabendo disso, depois que você sabe da diferença, vale a pena continuar usando um produto de qualidade inferior? Então, você agora está sabendo. Eu também fiquei sabendo disso hoje, confesso para vocês. Mas existe essa diferença entre as peças. Muito legal. Então, pessoal, olha só, nessa primeira parte, eu quis muito focar nessa parte do silicone, que eu sei que é o dia a dia. Qual é o dia que o mecânico não recebe aí o carro na oficina e precisa de silicone para poder resolver os problemas, ou concluir um serviço, até mesmo... Tem gente que usa silicone até mesmo, para vocês terem uma ideia, aqui ó, no dorso da pastilha. Eles aplicam uma camada aqui, acaba resolvendo em alguma coisa, né? Mas eu acho que fica caro. Então, pessoal, por causa disso, nós vamos passar agora para uma outra informação legal para você cuidar disso aqui. E é isso aí, pessoal. Chegamos novamente aqui, Samuel e Bianca, depois de tomar uma aguinha. Eu estou falando demais, acaba que eu falo demais, eu fico igual o Faustão interrompendo a galera que vem aqui, cara. Imagina. Gente, ó, eu falo demais, meu Deus, mas eu estou curioso. É porque eu estou saciando a minha sede de informações. A sua sede de informações é a sede de informações e a galera, deles. Né? O que eu tinha falado? Minha produção foi da pastilha, que a galera gosta de colocar uma colinha aqui no silicone, né? Deixa eu colocar um silicone para poder parar o barulho, né? Outros colegas, eles veem que o carro está dando aquele pi,
chiado, ele vai lá e leva na esmeril, No esmeril e tira o cantinho. e não resolve o problema. Porque ele acha que a vibração vem do contato do disco com a pastilha diretamente. Claro, a vibração vem desse atrito, porém, o que cria o ruído é a vibração. Exatamente. Entra numa frequência, vibra, porque você não tem aqui... Algumas pastilhas eu sei que ela vem até com material anti-ruído. E para o mecânico do dia a dia, ele pode aplicar uma tecnologia aqui para poder não ter que ficar desmontando pastilha depois que colocou. Sim, nós temos uma tecnologia específica para isso. Não é nada extraordinário, isso é um produto que já está um bom tempo no mercado, mas as pessoas acabam não sabendo do produto. Silenciador para freios a disco. Olha que interessante. Eu já vi gente pegando isso aqui e aplicando no disco, assim, ó, pintando o disco. Existe. Essa é a falta de informação. Cara, Novamente, será que é só falta de informação mesmo? Não tem nenhum outro BOzinho, não? Talvez ali faltando Não, deixa pra lá. É o seguinte, vamos tá. Na linha da falta de Ok, vamos lá, informação. pessoal. O que acontece? Tem gente que pega isso e aplica no disco. Na verdade, isso aqui é como se fosse uma camada. Cria uma camada aqui, ó, um filme aqui. Você pode aplicar até um pouco mais, mas dependendo do que for, né? Para quê? Para ela poder servir como um emborrachamento Usou a palavra certa. do dorso da pastilha. Exatamente. Ela pode até vibrar dentro do dorso, né? Vai vibrar lá dentro da pinça, mas ela não vai fazer o barulho. Entendi. Se você quiser, a gente pode aplicar uma camada suavemente para você ver agora. Vamos ver, pessoal? Vamos ver quem sabe. Vamos fazer ao vivo aqui, né? Sempre a gente aplica. Olha, o que tem de peça aqui, ó. Calma, você está querendo ver mais peça? Ó, tem turbo, tem corpo de borboleta, tem peça elétrica, tem parafuso enferrujado, tem vela. Peça que não falta, olha só. Olha que legal. Vamos aplicar aqui para vocês verem como é que... Vamos lá, pessoal? E dá para aplicar em muita pastilha isso aí. Pessoal, vamos lá? Vamos fazer uma aplicaçãozinha rápida aqui? O céu é transparente, cara. Eu vejo uns azulão, vermelho e tudo mais. Vai manter ainda a marca da pastilha para não perder garantia. Suficiente. Caso lá no local da aplicação, se o aplicador achar que ainda não está legal, Ele... pode remover, esperar secar, passar mais um pouquinho. Posso aplicar camada sobre camada, Pode, tranquilamente. Tranquilamente. Uma coisa que acontecia quando eu usava de outra marca é o quê? Tampava a marca e na hora que dava algum problema eu não sabia que marca que foi aquela que foi aplicada. Fabricante, né? Então essa é translúcida, pessoal. Ela é transparente e você não vai atrapalhar aí o visual, não vai ficar com um carro tandem aí do seu cliente. Legal, né? Gostaram? Pois é. Fez a revisão dos freios, colocou uma pastilha nova, não tem um material anti-ruído, aplica. A maioria dos carros populares não tem o material anti-chios que a gente fala, né? E agora tem aqui o produto para você No resolver. mercado também, o pessoal conhece mais como anti-chio, né? Anti-chios, a gente fala silenciador de pastilha, mas o mercado conhece como aquela anti-chio. chiada, né? Acaba raiz. incomodando toda hora, né? Toda hora você vai lembrar dele. Tem um carro meu fazendo esse barulho. Lembra aí, produção? Palio 1.616 está chiando. Não vou fazer nada nele, só vou tirar e aplicar o silenciador e vamos ver se vai mudar. Então tá bom? vamos lançar um desafio aqui agora. Eu vou deixar isso aqui com você. Boa. Você faz a aplicação e retorna. Eu pensei nisso para poder tomar o produto mesmo. Mas ele tá achando que vai deixar só esse aqui. Sabe de nada, inocente. Deixa aqui. Nada, inocente. Eu já tinha perdido, mas eu quis fazer. Pelo menos levar uma aplicação com ele aqui. Galera, é isso aí. Vai deixando nos comentários aí o que você gostaria de ver mais de solução da Loctite. Quando a gente tiver mais alguma dúvida para você, aspirante a mecânico, para você que já é mecânico e para você que está assistindo esse vídeo, que eu sei que você não é mecânico, mas você gosta do conteúdo, na hora que você levar o seu carro numa oficina mecânica, pergunta, tem Loctite aí? Primeiro, que tem qualidade. Segundo, apoia iniciativas como essas que vocês estão assistindo aqui agora. É ou não é? Sim. Tem que dar moral. Quem quer rir tem que fazer rir. Não é assim? Exatamente. Olha que interessante, tem um outro produto aqui bem legal, que é esse Pode ser daqui, ó. Esse bichão aqui. Funciona mesmo? Funciona. Esse eu nunca usei. Esse é potente. Esse eu nunca usei, pessoal. Olha que legal, galera da graxa. Olha aí, ó. Esse produto, você tirou ali aquele cárter de maréia, desse tamanho, com quase 1 quilo de cola. Você vai pegar essa belezinha e vai bater ali no cárter, ali na borda onde tem a cola, no bloco do motor, deixa agir um pouquinho. E vem com a espátulazinha? Não precisa. Lembra do mecânico raiz? Lembra que o pessoal fazia antigamente? A laminazinha? Quebrava a serrinha, o cara fazia. Eu tenho muito tempo que eu não faço isso. Acho que umas 2 dias, mais ou menos. Hoje não precisa mais, né? Mesmo porque dependendo
da ranhura que você fizer, você vai condenar a peça. Imagina, você vai tirar justamente... Você vai tirar o material e você vai criar uma você vai colocar ali. um defeito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha que legal, pessoal. Produto para esse tipo. É muito legal, né? Muita tecnologia. A química faz tudo, né? Se quiser, dá pra gente aplicar. Vai aplicar aqui? Pode. Produção. Já está pronto aqui? Ó, vamos preparar aqui e aplicar para vocês verem. Vamos lá, pessoal. Aqui eu sei que tem um pouco de cola aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tem aqui. Aqui. Aqui também, ó. Aqui, ó. Tá bem, tá bem seco, hein? Vamos ver, hein? Como é que é? Aqui tem um lacre, né? Então eu vou aplicar isso aqui. Ó. É isso aqui que você vai fazer, pessoal, ó. E vai deixar agir. Onde você quer retirar o material. E aqui, ó, também, ó. Vamos passar aqui um pouquinho. Deixar agir um pouquinho. Galera deve estar ansiosa aí, né, pessoal? Esse motor aqui que vocês estão assistindo a gente brincar aqui é o motor que vai dar sequência aí na nossa aula, né? Só que na montagem desse motor, a gente está produzindo um conteúdo onde a gente vai mostrar a usinagem do motor e ele vai ser todo montado com Loctite. Então você vai ver cada aplicação de cada produto da Loctite na hora de fazer a montagem. Então vai ser legal que vai ficar ilustrado aí para vocês, vai ficar uma coisa bem bacana, tá bom? Samuel, apliquei. Deixa aqui Deixa eu agir por uns 10 minutinhos. Como a gente notou, tinham algumas partes aqui que ela já estava bem seca, bem né? seca, então, né? deixa o produto agir, né? Para ele trabalhar um pouquinho, fazer a função que é, né, essa parte da remoção do resíduo de junta. E enquanto isso a gente pode explorar um pouco mais os outros produtos, as novidades para o nosso time aqui. Soluções, né? E aí pensando no dia a dia, né, em vez do mecânico perder aquele tempo todo lá raspando lá. E é muito tempo que perde. Você vai deixar esse tempo lá ele agindo, você está trabalhando ali na outra coisa, quando você voltar você vai remover a junta anterior e já consegue fazer a montagem. Otimização de tempo também. Cá entre nós. Você já perdeu bastante tempo com isso, não já, chefe? Já, não já? Eu também já. Tamo junto nessa luta aí. Vamos comprovar isso aqui agora. A gente vai fazer também em outros veículos, mostrar para vocês. E aí, ó, você vai fazer um investimento aí, colocando essa linha. Porque tempo é dinheiro, correto? Tempo é dinheiro. Bom, enquanto isso, uma das coisas que acho interessante é o tal da trava química que muita gente ignora. Às vezes você tem lá um parafuso novo, um carro na linha de montagem, a linha de montagem de motores ou outros componentes, e você vê que além de receber um torque correto para aquele parafuso, para aquele material de parafuso, é tudo controlado via robô, mas mesmo assim ainda tem a presença da trava química. É trava química o nome mesmo? Não, trava química. Ele comentou um fato muito interessante, né? Na linha de produção é tudo controlado. Muito, né? Controlado. Então o carro está lá na linha de produção, cada um vai pôr na sua parte, vai apertando. No dia a dia, aqui, não tem isso. É diferente. A nossa classe, a manutenção é muito diferente. Tá chovendo, tá frio, às vezes você entra debaixo do carro, tá pingando, o motor tá quente. O cliente está ali falando na sua cabeça, meu carro tá pronto. Você acabou, você falou 40 minutos, né? Mas nesses 40 minutos pode surgir alguma interferência, alguma coisa que a gente identificou, e para a segurança do cliente é importante ressaltar. E não dá pra gente trabalhar assim, né? Então tudo produção, né? Tudo certinho, né? Aqui na manutenção é diferente. E entra a parte da trava química. Se a gente for pegar, analisar hoje, tem mais porca e parafuso nos veículos ou mais áreas de vedação para a gente fazer? Tem mais porca e parafuso nos veículos, né? Então, existe alguns locais que tem que ter a trava química, senão não vai funcionar. Você vai ter a falha, você vai ter a ruptura, você vai ter a soltura e você vai ter a quebra da peça. Aí entra um pouco dos travantes que a gente tem para oferecer para vocês hoje, o conhecimento da linha Loctite na parte de travamento. Uma coisa que o pessoal pode fazer também, ir no site da Loctite, né, da Henkel. Lá tem bastante especificação, aplicação. Não adianta você pegar uma trava de baixo torque e querer colocar num parafuso de alto torque, não vai ter eficiência, né? Então tem a aplicação correta. Se você tiver esse cuidado, a chance de você ter problemas é muito menor, pessoal. Inclusive naqueles parafusos que não são substituídos como o parafuso de cabeçote, né? Mas você substitui os parafusos da tampa de válvulas? Pois é, então você pode compensar isso usando ali uma trava química
de qualidade, Muito né? importante. E sempre leve em consideração, pessoal, as peças têm que estar limpas, né? Para a gente fazer a aplicação, porque o adesivo sobre uma camada de um resíduo de óleo, alguma coisa, ele vai estar em cima dessa camada. Então, a eficiência dele não vai estar diretamente na peça, no metal que nós chamamos, né? Entendi. E sempre procurar saber a temperatura da peça e a folga que ele tem que preencher. Esses são requisitos básicos. Então, vamos só recapitular. Limpeza, temperatura, preenchimento de folga. Assim, você já vai ter uma assertividade muito bacana. Legal, olha só. Em alguns casos, a gente vai numa casa de parafuso e compra parafuso novo. Às vezes ele pode vir com aquela película oleosa de proteção. Eu tenho que lavar esses parafusos? Não tem nenhuma química que eu possa aplicar direto? Quando você tem uma leve oleosidade, essa como você comentou, Leve. sempre, né? Leve. Leve, hein? Não colocar dentro do óleo e tirar. Quando a gente tem essa leve oleosidade, no caso do nosso Loctite 243, que é um trava-rosca de média resistência, ele consegue ainda desempenhar o seu papel mesmo em leves oleosidades, superfícies levemente oleosas. Bem leve, Isso. não é aquela coisa escancarada. Isso, que pensa, né? Quando a gente vê, a gente falando sempre são duas superfícies e o adesivo vai estar ali no meio. Entendi. Então, se tiver qualquer coisa ali que seja ali entre o adesivo e a superfície, você não vai ter a reação química. Entendi. E aí não vai aderir. Então, nesse caso, o 243 ele tem uma tecnologia que ele consegue ainda fazer um bom travamento, mesmo em superfícies levemente oleadas. Maravilha. Então, é um grande diferencial aí também para o sistema, quando a gente pensar como um todo aí, né? Para garantir uma qualidade, quando a gente está pegando esse gancho, né, do tempo, do cliente, a gente brincou do cliente, a gente vê que produtos como silicone tem um tempo de cura, pelo menos um mínimo antes de colocar óleo dentro do motor e funcionar ele, correto? Esse produto aqui também tem um tempo. Também tem. Tá, mas eu estou trocando ali uma tampa de válvulas. Sei lá, tô tirando um vazamento, coloquei. Aí o cara é frotista, ele tem uma locadora, autoescola, taxista. Vamos inovar. Um Uber. Com Uber. O cara é Uber, ele precisa de agilidade, ele não pode esperar essa cura, essas horas de cura. Existe alguma coisa que dá para fazer em alguma dessas tecnologias? Sim. A Bianca pode explicar melhor essa parte. Tem também. A gente também tem toda uma parte de ativador, né? O que é esse ativador? É um produto que você vai aplicar na sua superfície antes de você colocar o seu adesivo e ele vai interagir junto com o seu adesivo, fazendo com que você tenha um processo de cura inicial mais rápido. Ele é para o anaeróbico. Anaeróbico. Para usar no anaeróbico. Que é como uns trava-roscas ou um 518 aqui que a gente viu da flange. Então, o que ele vai fazer? O processo de cura do anaeróbico é 24 horas, total. Mas nos primeiros minutos a gente tem ali o maior pico de aumento de resistência. Entendi. Então, se você quer liberar mais rápido, você vai aplicar esse ativador e ele vai acelerar esse processo. Então, você consegue fazer uma liberação com menos tempo. Entendi. E ainda assim com a resistência adequada, que não vai ter um problema de vazamento, por exemplo, ou de resistência da trava. São tipos de serviço, pessoal. Às vezes você trabalha com dinamismo, atendendo frota, não dá para ficar com o carro de um dia para o outro. Se der, é só aplicar o produto recomendado e esperar o tempo de cura. É aquele corre-corre, tem esse daqui. Agora eu vou falar a verdade para vocês, eu não gosto de enganar vocês, né? Eu já sabia, já tinha tido a aula hoje, mas eu tenho que fazer parecer que eu estou aprendendo agora em alguns casos, mas as outras coisas eu estou aprendendo mesmo. O que eu já souber eu já falo para vocês. Mas é muito legal, eu achei muito bacana, tive que fazer o gancho para essa pegada aí. Aproveitando aí na parte de travamento, o que as pessoas conhecem no mercado, né? Eles conhecem, vocês aplicadores, e grande parte que eu já tive em contato, conhecem mais o Loctite 277, que é o vermelhinho. Eles falam, aquele vermelhinho. O vermelhinho. O vermelhinho é o torque alto. Vamos falar a língua, é o marvado, né? Dependendo da aplicação que tiver, depois vai ter dificuldade para soltar. Se eu aplicar num parafuso de torque baixo ou médio, vai ficar difícil de sair. Difícil. Então a gente sempre recomenda, assim, procurar saber qual é o preenchimento de folga, a temperatura ou o local da peça que você vai aplicar para que você não tenha. O ideal é que você use o adesivo correto para você desmontar com a ferramenta que você montou. Então nós trouxemos aqui para vocês alguns tipos de adesivos, né? Na parte de selantes e também na parte de travamento. E existe um que as pessoas não conhecem. Eu, pelo menos, aonde eu passo, as palestras que eu cheguei a fazer, as pessoas não conhecem o Loctite 290. E você ficou surpreso hoje quando eu comentei que eu tinha um travante. Ah, é aquele. Ele vai contar agora. Deixa eu fazer a cara de surpresa. Esse é bom. Esse é fantástico, galera. Bem legal. Você deu o exemplo do alinhamento, né? Exatamente. Deixa eu colocar aqui. Conta pra galera que acho que o pessoal vai gostar disso aqui. O Loctite 290, ele trabalha por capilaridade. O que significa isso? Cabelo? Não, pessoal.
Como que ele trabalha? Ele vai penetrar nos fios de rosca com a peça montada, com a peça torqueada e vai fazer o travamento. Você não precisa desmontar. Samuca, então qual é essa grande sacada? Que a gente comentou hoje, parafusos de regulagem ou aqueles casos que você faz o reaperto, vamos falar da suspensão, o veículo chegou aqui na High Torque e você vai fazer um reaperto na suspensão. Ótimo, você vai passar a chave em todos os parafusos e depois você pode ir fazendo com o Loctite 290, empingando ele. Alinhamento, quando eu estou com o carro no alinhamento, solto ali as porcas, alinho o veículo, encostei de novo, vem ali, encosto e ele vai fazer... Para quem essa capilaridade, pessoal, só para uma linguagem mais simples, você vai colocar ali na ponta, ali, automaticamente ele vai ser sugado ali pela porca e pelo parafuso. Independente da posição que tiver. Olha só. Olha, um outro exemplo, você falou do alinhamento, né? Imagina regular uma cambagem, naqueles casos que tem o recurso no furo do amortecedor, e depois você tem que torquear para manter ali na posição. E o que acontece, pessoal? Por que as montagens de porca e parafuso falham? Porque existe uma folga, um micro espaço entre roscas e rosca da porca e rosca do parafuso. Como que a gente elimina esse microespaço? Com a trava química. Na verdade, o que esse produto faz é tirar essa folga. Exatamente. Vamos fazer um teste? Eu achava que era só cola, mas não é simplesmente cola. Agora? Podemos. Pode ser. Pode pôr a porca. Então aqui a gente tem um parafuso, uma porca. Já vou colocar aqui. Se a gente pegasse e cortasse ele aqui no meio e a gente colocasse uma lupa aqui, aumentasse várias vezes, a gente ia ver que o contato mesmo aqui do metal com metal é só em torno de 15%. Todo o resto é espaço vazio. E tudo isso que faz quando a gente tem a vibração, que a gente perca o torque que a gente aplicou, o atrito, quando a gente coloca a gente vai perder também, tem problema de corrosão. Exatamente. E aí o adesivo, ele vai substituir e você evita todos esses tipos de falhas, tá? Deixa eu só ver se eu consigo fazer um barulhinho aqui. Esse aqui não dá. Esse não dá, mas tem. É um barulhinho de folga. Mas tem. Na mão, se você mexer, você vai ver que tem uma micro folga. Aqui você consegue. Na maneira, no travante convencional, nós tiraríamos a porca, né? Aplicaria na rosca e montaria. Né? Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, ó. A gente vai deixar montado, beleza? Tá montado, não está travado, ok? E eu vou aplicar nas costas dele aqui, ó, algumas gotinhas só. E vou deixar de ponta cabeça. Não, deixou de ponta cabeça. Foi legal, hein, galera? Aí, isso aqui não estava combinado, não estava no script, não. Montar para ver, ó. Guardem que vai ficar aqui do ladinho do 290, ó. Desculpa. Legal. Tá aqui. Se quiser fazer um da maneira tradicional, eu vou até fazer para quê? Para que a gente entenda a quantidade de adesivo que eu vou usar. Isso é muito importante também. Entendi. Vê se tá. Acho que isso daí tá. Pessoal, muitas vezes a gente identifica, né? Mas o Loctite, né? Tem um preço assim assado. Mas, pessoal, eu gostaria que vocês entendessem a quantidade que é necessária para... Às vezes a pessoa não sabe aplicar. Exatamente. O aplicador exagera na dose, igual na cola, no silicone. Exatamente. Ele vai... Na utilização ele acaba excedendo. Exatamente. Sim. A gente vai montar aqui com 3 gotinhas, que é o suficiente, ainda vai gerar um excesso. Por favor, Bianca. Então esse aqui é o 243, que ele é o azul. Pessoal, 3 gotinhas praticamente, e a gente vai fazer a montagem tradicional porca e parafuso, tá? Depois a gente desmonta. Só um detalhezinho, quando vocês forem fazer a montagem, onde vocês aplicou, passem um pouquinho e voltem só para preencher todo o espaço, tá? Quando for esse tipo que não é o de... Olha 3 gotinhas, quanto gerou de excesso. Eu gostaria de chamar a atenção também. Lembra que eu comentamos no começo da gente estava falando da parte de anaeróbico, ausência do ar, presença de metal? Se eu tivesse passado no corpo todo do parafuso, eu geraria um desperdício enorme. Por quê? Porque a porca, onde vai ficar travada é aqui. Então, para frente ou para trás, jogou dinheiro fora. O importante é que fique entre a rosca, porca e parafuso. Esse é o detalhe. Esse excesso aqui, que a gente está vendo aqui do lado de fora, ele não vai curar. Se você deixar lá até o final da semana, você for pegar lá e tirar, ele vai sair na sua mão, porque não tem o ar, o oxigênio ali, né? Então ele não vai curar. Que legal, cara. Hoje está sendo bem bacana. Eu confesso para vocês, pessoal, que tem tanta coisa legal aqui que, puxa vida. Ó, esse aqui já apareceu. Tem uma coisa legal. Tem uma coisa bem legal aqui. Quanto tempo demora para isso aqui secar, mais ou menos? Para a gente ter uma...
Em via de regra, todo produto químico é 24 horas. Completo, né? Completo, né? Com 4 horas, ele já tem uma capacidade de torque considerável. Mas o que a gente fez? Nós usamos o ativador. Ah, entendi. Então daqui a pouco eu vou pedir a colaboração da equipe aqui para chamar um usuário para desmontar para a gente, para ver se deu algum torque inicial. Entendi. Mas assim, por exemplo, isso tudo a gente consegue, vocês conseguem pegar no catálogo lá, quando se pega 243, 277, lá tudo vai estar, qual que é a folga, qual que é a viscosidade, temperatura. Essas informações não é só sopinha de letrinha, não. Tem que levar em consideração mesmo, Bianca? Precisa levar em consideração. Se você vem, dependendo do tamanho do parafuso, você precisa às vezes de um produto que tem uma viscosidade um pouco maior, para você conseguir preencher. Menor, você pode precisar de uma viscosidade menor, se ele é mais líquido, né? Ou se ele é um pouco mais pegajoso. E tudo isso também vai interferir, por exemplo, o 243, a cura inicial dele é de 10 minutos. Então, com 10 minutos, você já vê, ele já vai ter um travamento. E se a gente utilizar o ativador, essa cura inicial é menor ainda, e aí você já consegue ter um travamento ali. Então, tudo isso é muito importante. E aí, no catálogo, você tem ele todo explicadozinho, todo o nosso portfólio, que ainda é bem maior, né, do que a gente conseguiu trazer aqui. Mas, e aí, a partir disso, você consegue avaliar qual que é a folga, qual que é a viscosidade, qual temperatura você precisa, para você escolher o adesivo mais adequado, né? Samuel, nosso maior concorrente desinformação. é a desinformação, galera, é isso. Você que está fazendo o nosso treinamento aqui hoje um vídeo específico, é para você pegar isso, levar para a sua oficina, levar para o seu conhecimento, porque você vai ser um profissional diferente. Vai ser uma pessoa que realmente procura entender como que funciona a aplicação. E não vai ser mais aquele cara que só tem um tipo de silicone. Não vai ser aquele cara que vai achar que apenas um dos produtos é para tudo. Você vai saber diferenciar aplicações e pesquisar para poder ser um profissional. Essa é a diferença de um trocador de peças, de uma oficina boqueta, uma oficina profissional. Vou tomar mais uma aguinha, daqui a pouco a gente volta. E é isso aí, pessoal. Voltamos aqui agora para quê? Para concluir essa parte que eu tô meio que... Será? Ansioso para ver se vai facilitar a sua vida. Galera, vem, olha só, hein? Olha só, foi aplicado aqui no cabeçote um produto que promete soltar essa cola sem precisar de ficar usando aquela estilete, faquinha, aquela coisa que tem na espátulazinha, né? Vamos ver se limpa mesmo? Ó, aqui, olha só, o negócio vai saindo na mão, pessoal, sem eu precisar, olha aqui, ó. Cai, sai mesmo, velho. Deu uma travadinha que eu falei, será que falhou? Falhou não, velho. Olha aqui, cara. Olha, mineira faz olha, né? Você sabe, pessoal, você sabe quais são as 3 partes do corpo que começa com Z? É igual a piada do pavê, né? Não, nem vou contar essa não. Olha só, galera, aqui, ó. Tá vendo? Tem cola aqui, ó. Então a gente passa, tira. Não, ela solta mesmo, cara. Que isso aqui, ó. A cola aqui, ó. Ó, vamos ver se vai sair. Saiu. Caramba, será que sai também? Sai também. Sem raspar, só no paninho, pessoal, só passando a mãozinha. Que legal. Facilita a vida, hein? Facilita a vida, hein? O pessoal os mecânicos devem estar assim, DG, mas esse aí tá muito fácil. Tá, vamos fazer o seguinte, na hora que eu pegar um brutão, que feiosão mesmo, eu mostro para vocês. Mas olha só o tempo. Imagine você ter, eu estaria, mesmo que fosse com uma ferramenta, mesmo uma limpeza mais básica, eu estaria até agora limpando. Já está pronto. Então acho que isso é interessante. Tempo. Tempo é dinheiro, então acho que... Olha, não, vem cá, mostra aqui, produção. Produção, além de tirar a cola, tá vendo esse verniz aqui que está aqui encrostado? Olha aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha aí. Olha a bagaça saindo. Eu não estou usando aqui uma estopa ou um produto um pouquinho mais abrasivo, que for, não estou usando um paninho desses de oficina mecânica, tá? E aqui, simplesmente arranca tudo, muito legal. Eu vou deixar para poder fazer pegar um cárter bem melecado aí de cola de silicone e fazer para vocês verem, beleza? E lembra que a quantidade que a gente aplicou foi bem superficial. Foi uma quantidade tranquila, né? Cara, realmente é uma coisa legal. Produção, assim que tiver um carro pra gente poder mostrar, vou mostrar aí na prática, tá bom? Nessa pegada que você tinha falado um pouquinho antes do nosso intervalo, você falou desse produto que ele vai penetrar ali, ele vai por capilaridade, né? Exatamente. Nessa parte de
eu vejo, já vi falar muito sobre, esse poder penetrante em desengripante. Sim. E vocês têm 2 produtos na linha de desengripante. Qual que é a diferença de um para o outro aqui? Vamos lá. Nós temos 2 produtos. Você falou muito bem, são 2 produtos. Esse é o nosso lubrificante. Ele vai lubrificar, vai eliminar um rangido, vai prevenir contra uma oxidação. Ele não é um desengripante? Esse não. Esse não. Só lubrificante. Tem gente que vende produto que é só lubrificante como desengripante. Não tem? Tem um monte, né? Existe muita coisa aí. E por isso que o cara tá lá, joga e não tem função. Muitas vezes você compara, se a gente pega, a gente já viu algumas coisas, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar qualquer lata aqui, tá? Não, vamos pegar esse aqui que é mais interessante. Às vezes a gente encontra coisas no mercado dessa forma aqui. 3 produtos dentro de uma única lata, né? A Henkel tem um produto para cada tipo de aplicação. Entendi. Então vamos imaginar que tenha 3 produtos dentro de uma única lata. Então eu tenho um lubrificante, um desengripante e um limpa-contato elétrico. Os 3 agentes químicos dentro de um único frasco. Não vira um pato, não? Quem sai primeiro para fazer o quê? Entendi. Então eu sou o limpa-contato vira elétrico, um pato, eu vou sair primeiro para repelir a umidade e melhorar a conectividade. A Bianca é o lubrificante, ela vai sair para lubrificar, prevenir contra uma oxidação e tirar um rangido que seja. E o nosso amigo Alexandre é o desengripante, então ele vai sair por último para desengripar a peça. Então fica um pouco confuso, né? Então a Loctite ela tem um item para cada tipo de aplicação. E nesse caso em específico, esse daqui é o Solvo Rust. Ele trabalha por capilaridade, como você mencionou, fez um link com 290. O que é isso, pessoal? Ele penetra nos fios de rosca, dilui a sujeira que está lá e te facilita a desmontagem. Temos vários exemplos que a gente pode estar trabalhando com ele. Acho que o mais recente que todo mundo sofre hoje em dia é o caso da vela, né? Ou um bico injetor. Quem nunca pegou uma troca de vela e acabou não saindo? Principalmente com injeção direta e as injeções diesel também, né? O diesel também é bem difícil, né? O diesel, a parte diesel é bastante robusta, né? Aquele injetor que entra direto no cabeçote, que fica travado, bem travado ali às vezes, esse produto ele vai conseguir entrar ali pelaquela folga entre o cabeçote e o injetor e vai ajudar a retirar. Qualquer microespaço que tiver, ele penetra e faz essa diluição dos intempéries que estão lá dentro. Entendi. A gente ele vai consegue dissolver fazer. a corrosão, tudo isso que está ali prendendo para você fazer essa desmontagem, ele vai dissolver e aí você consegue fazer. E aí, assim, o Solvo Rust, ele é um desengripante e aí ele deixa ali uma película para acabar dando uma lubrificação que também facilita na hora de desmontar. Entendi. Mas para lubrificar mesmo, aí é o Super Lube. Que aí ele vai formar uma película que vai lubrificar e aí você consegue ter uma proteção ali do seu sistema. Olha só, lugares que eu acho bem interessantes. Às vezes você vai primeiro com a ferramenta, na hora que trava, aí você vai procurar um desengripante. Tá. Se você tem um produto legal, você já aplica antes. Isso vai agilizar o processo, vai evitar de ter você forçar alguma coisa. Outra coisa, vela de ignição, veículos flex principalmente, que usam mais etanol no dia a dia. A vela está dentro da câmara de combustão e às vezes, em alguns projetos, alguns fios de rosca ficam invadindo a câmara de combustão, onde recebe o álcool hidratado que tem 7, 8% de água e começa a atacar quimicamente a rosca. O carro vai para a oficina mecânica fazer uma manutenção, você vai tirar a vela, ela pode travar nesse momento, já vi isso acontecer, ou às vezes ela nem trava naquele momento, mas ali no meio do caminho, na hora que você tira, ela sai danificando a rosca do cabeçote. Então, você pode usar esse produto justamente para dar aquela ajuda. De repente você dá aquela movimentadinha ali no início, né? Porque como a vela tem essa parte alargada aqui, você movimenta. Eu digo isso porque eu usei. Foi para tirar a vela de um carro da Honda que travou. E aí eu peguei, joguei, achei até demais, mas soltou, deu certo, né? Uma dica legal que o Alexandre, a hora que você for começar o trabalho, já aplica ele antes, espera uns 10, 15 minutinhos para que ele comece a agir. Não é instantâneo, ele tem que agir, ele tem que penetrar. E depende muito da dificuldade que o produto encontrar na resistência em penetrar. Entendi. Às vezes está com muita camada, às vezes uma camada assim, beleza, mas espera uns 10, 15 minutinhos. Aí não é quantidade, é tempo. Para ele poder dar uma... Para ele poder começar a trabalhar. Entendi. Na verdade, vamos chamar isso aqui como uma ferramenta. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Teve uma vez que ele me salvou de tirar um cabeçote. O cliente já tinha aprovado tirar o cabeçote, mas como ele aprovou, eu falei, então dá para arriscar tirar usando
o produto químico. E aí deu certo, acabou que não precisou tirar o cabeçote. O cliente economizou uma grana. Tem preço? Vale a pena. Entra nessa história. Isso é verdade, viu, pessoal? Uma coisa é dia a dia da oficina, já aconteceu mais de uma vez aqui. Todos Legal. os exemplos que a gente está usando aqui, pessoal, já foram praticados, não tem nenhuma invenção. Muito bem, cara. Então então tem aqui exemplos de parafusos oxidados ou não, reação química que acontece. Oxidação é o quê, pessoal? É o oxigênio agindo em superfícies metálicas, por exemplo, né? Em tudo, né? Nós todos oxidamos, tudo oxida, mas no caso, quando a gente fala de carro, a gente está falando de metais, né? Então, é bom você ter uma linha de químico aí legal. Pessoal, a gente falou do Solvo Rust, né? Que a gente pode usar ele para ajudar essa ferramenta de soltura das peças. A gente usa muito ele na corretiva. E na preventiva, o que a gente pode fazer quando a gente está fazendo a substituição da vela ou da peça que a gente não queira ter trabalho depois? No caso da vela, nós temos essa pasta. Bianca, você quer falar um pouquinho da pasta pra gente, por favor? Essa pasta, ele também é um lubrificante, né? E aí, nesse caso específico, ele já vai atender, aguenta temperaturas aí mais de 1000 graus Celsius. A gente tem todo um outro portfólio que tem diferentes tipos de temperaturas, outras bases também. E aí, ele já vai vir com essa proteção que o Samuca comentou. Então, você vai usar mais como uma preventiva, né? É utilizado muito para áreas onde se vai ter alta performance. Então ele resiste melhor para essas condições mais extremas. Então é um lubrificante mais específico para utilizar nessas aplicações mais extremas, né? Que Entendi. é bem ali onde vai ter da combustão e tudo. Seria assim, então, por exemplo, eu tenho aqui a vela de um carro flex e eu quero passar um pouquinho, bem aqui nessa parte, principalmente que fica ali recebendo em contato com o combustível e tudo da queima, coloco ele como um lubrificante, dou o torque e a chance então vai ser, como o ponto de gota aqui deve ser elevadão, bruto, então a temperatura da câmara não vai derreter ali a minha... Não, porque ele, para essas condições extremas, né, que é onde fica aqui, esse lubrificante ele vai atender a esse tipo de performance. Legal. E aí você já consegue ter essa preventiva, né, não vai ter esse problema para depois utilizar o seu robô. Uma outra dica também desse produto, em alguns locais que a temperatura seja extremamente alta, que nenhum tipo de travante, fixador, algum tipo de adesivo, eles têm a capacidade de suportar essa temperatura, nós podemos utilizá-la. Por quê? Lá onde tem essa temperatura, como ela suporta, como o Bianco falou, até 1315 graus, 1000 graus Celsius, ela vai tornar um bloqueio nessas roscas. Tudo que cair ali, sujeira, água, não vai acontecer. Entendi. Porque ela vai estar preenchida com essa lubrificação. E um detalhe, pessoal, não sai com água, tá? Você vai ter que passar um pano, uma estopa ou qualquer agente ali para tirar. Na água ela não sai. Isso garante que a sua montagem não vai ter nenhum problema lá de enferrujar, oxidar, alguma coisa nesse sentido. Maravilha. Muito show. Cara, olha só uma coisa bacana que eu acho que é do dia a dia do mecânico, que às vezes acha que pode aplicar qualquer coisa no contatos elétricos. Muitos colegas não conhecem grandezas elétricas, muito menos de eletrônica, não sabe o que é uma condutividade, não sabe por que a água conduz, não sabe o que é sal mineral, o cara não sabe. Então, para a gente não entrar nessa parte aí, deixa eu falar para vocês, a água conduz eletricidade. Então, ela não pode ser utilizada para você fazer uma limpeza de um componente elétrico, eletrônico. Então, você precisa um limpa-contato elétrico que não tenha água na sua formulação, que o veículo não seja água. Isso é de vital importância. Vai limpar uma placa, de computador, seja não só automotivo que for, se tiver água, eu vou estar criando um curto-circuito, dependendo se estiver energizado, né? Você imagina a pessoa usar um limpa-contato elétrico e ele ficar escorrendo, aí ele vai lá e pega a mangueira do compressor e passa ali, tem mais água no termômetro do que outra coisa. Assim, morreu. E um outro detalhe, pessoal, não pode agredir plástico. Tem muito limpa-contato no mercado que acaba ressecando as partes plásticas. Entendi. O que isso vai gerar? Que suporta, às vezes, até o componente eletrônico, né? Imagina, atacar o plástico e vai danificar a peça como um todo. Eu queria fazer um teste na sua mão. Vixe, tá no script não, vamos lá. Pessoal, rapidinho aqui, ó. Olha a nossa mão, Alexandre. Secagem rápida, é isso? Pode mostrar para ele, ver se tem produto aí. Tem não, acabou. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção aqui como repeliu toda a umidade da mão dele. Sua mão está até um pouco mais branca. Pode ver que você pode passar que não tem oleosidade aí. Esse é o tipo de produto que a gente tem que utilizar. Nada, não tem nada. E outra é muito importante, não deixar resíduos. Ele evapora super rápido e não deixa nenhum tipo de resíduo. Porque às vezes tem alguns produtos que visualmente pra gente, a gente não vê um resíduo. Né? Mas por fica exemplo, micro, né? Componentes, por exemplo, a gente vai pensar até mesmo em componentes para limpeza, à base de petróleo.
A gente, para nossa visão, a gente não está vendo nada ali, mas ele deixa resíduos ali. Se pegar um microscópio dá para ver. Você vai conseguir Boa ver. ideia, hein? Então, Quem sabe futuramente fazer um negócio desse. Pegar uma peça elétrico, né? Se a gente deixar um resíduo e depois fazer a montagem, isso vai interferir na performance e você não vai... Você pode até interromper a conexão de funcionar, né? Ou fechar curto-circuito, né? Isso, fechar curto também. Existem alguns casos, né, que a gente já trabalhou em veículos pesados, não vou falar a marca, lavava-se os caminhões e não pegava depois. Porque umedecia, umidade, isolava. Empresas de ônibus, quantas vezes lava os ônibus lá, a pessoa vem lá, lava tudo lá dentro, depois o letreiro não funciona mais, às vezes não chega nem a pegar. Se resolve com uma esguichadinha dessa que eu fiz na sua mão. E hoje, pessoal, é o seguinte, a eletrônica está cada vez mais presente nos veículos. Hoje é tudo módulo são vários módulos conversando através de redes. Eu não estou falando nem de 5 volts, de 12 volts ou coisa do tipo, eu estou falando de dados. Alta e baixa, e aí você vai lá, vamos pegar, por exemplo, aqui um conector, pessoal, eletrônica, aqui, elétrica, eletrônica, e você vai lá e aplica um produto que isola isso daqui, ou que vai fechar curto de um ponto com o outro, então não dá, tá? Tem que usar um produto realmente adequado, de qualidade, para você não gerar problemas maiores aí, tá, no veículo. E nessa que a gente está conversando de não ter água, tem um outro produto aqui que me chamou a atenção, que é o o descarbonizante, né? É esse daqui. O Power Clean. Olha só, qual que é a diferença desse produto para esse outro aqui, ó? Você vê que tem 2 soluções de descarbonizante. Bom, a gente tem aí 2 soluções, né? O Auto 100 e também o Power Clean. O Auto 100, ele é um descarbonizante que ele é biodegradável, né? Então ele não tem a componente amônia, ele é biodegradável, então em termos de sustentabilidade ele vai agredir menos o ambiente e por isso aí você vai ter um tempo de ação um pouco mais demorado. Já se você precisa de uma ação muito rápida, você vai utilizar o Power Clean. O Power Clean, ele também é um descarbonizante que não tem amônia, que é um componente que faz muito mal para a saúde, né? É aquele que dá aquele cheiro forte, que a gente tosse na hora? Aquele nó na garganta. Você vai aplicar esse... É isso. Isso, vai engasgar tudo. Esse daqui não tem. E ainda assim, ele vai ter uma alta efetividade. Então, você vai aplicar e aí ele já vai fazer soltar toda aquela descarbonização para você fazer a performance. Entendi. Tá? Bom, um exemplo, né? Vou até mostrar são aqui. Bons exemplos aí, 2 descarbonizantes aí, dependendo da aplicação que você for fazer, você pode ter uma pegada aqui de um biodegradável ou o Power Clean aí, que também não tem esse amônia, não vai fazer mal para a saúde do mecânico. E também não tem água nele? Não. Usa água? Também não? Não é hidrossolúvel, né? Entendi. Então você não vai ter problema dele aí se dissolver junto com a água e aí você ter problema no corpo de borboleta, por exemplo. Entendi, tá? ótimo. Então, que acontece, né? Que acontece bastante. É. Tem montadores que não fazem a limpeza de borboleta nas revisões por causa que os mecânicos não sabem, às vezes, fazer o procedimento correto. E às vezes, com a utilização de um produto desse, podia resolver o problema, né? Sim. Fica com medo de queimar um corpo de borboleta, na verdade, aí, pessoal. Você tem a solução. Tem aqui, quer ver? Eu estou até com um corpo de borboleta aqui. E como é que limpa corpo de borboleta? Geralmente, a dica que eu dou para os colegas mecânicos é o quê? Eu gosto de limpar com ele no carro, lá no carro, né? Tá dando para ver, production? Tá lá no carro e você vai acelerando e vai borrifando o produto. E vai acelerando e ele vai limpando. Quando você vai fazer uma limpeza desse tipo desmontado, você tem que tomar cuidado com o eixo. Através do eixo pode entrar o produto e chegar aqui, ó, na parte eletrônica, que informa a posição da borboleta, que é o motor de acionamento e por aí vai. Tem uma série de componentes aqui dentro. Então por isso tem que tomar bastante cuidado. Eu gosto de limpar geralmente assim, ó, de cabeça para baixo. Mas aqui você tem uma noção, ó, olha só o poder de limpeza. Poucas borrifadas, olha. Olha só, pessoal, o caldo descendo aí, ó. Sem muito esforço. Sem muito esforço. Aqui acho que aqui vai ficar melhor ainda para você ver, ó. Uma peça suja, tá vendo? Ó? Olha onde escorreu, que já saiu sujeira, ó. Ó. Que é muito legal, né? Ó. Sem escovinha, ó. Você vai batendo e vai limpando. E qual que é a vantagem aqui? A secagem rápida. Ideal para corpo de borboleta. Corpo de borboleta, secagem rápida. Carburador, eu já acho interessante esse daqui, porque ele tem uma secagem um pouquinho mais lenta. Não, é legal o cheirinho dele. Ele é forte e não tem aquele cheiro forte. Dá para aplicar, não vai agredir a saúde. Não agride. Interessante. Ninguém tá tossindo. Sim. Boa. Gostei. Muito bom.
E aí, pessoal, estamos de volta agora para a nossa parte final do nosso vídeo, que eu espero que vocês não deixem de comentar aqui na parte de baixo, porque o pessoal da Loctite depois vai ver. E esse vídeo, EDG, chegou para o pessoal interagiu, o pessoal comentou, então dá uma moral e deixa nos comentários aqui o que você gostaria de saber nessa parte principalmente de químicos, tá bom? Que a gente chama eles de novo para cá, tá bom? Qualquer dúvida que tiver sobre as apresentações que vocês viram agora, mande a pergunta para ele que a gente responde e você manda para o pessoal. Maravilha! Meu amigo, tem um negócio bacana aqui, ó. Esse daqui. Conta para nós dessa belezinha. Cara, essa é uma outra ferramenta. Essa daqui, pessoal... É uma peça? É uma peça. Peça-ferramenta. Vamos lá. Imagina só, isso aqui é o terror dos torneiros. Ele acaba fazendo a função de um torneiro. Muito mais rápido, muito mais prático. Não que um torneiro não seja necessário, né? Casos e casos. Dependendo da peça. Por que eu estou falando isso? Lá atrás, quando a gente conversou, eu dei algumas dicas de aplicação. Temperatura, preenchimento de folga, a limpeza das peças. E aqui também vai seguir da mesma forma. Nós estamos falando de um produto anaeróbico, lembre-se, a ausência do ar, presença do metal, que vai fazer o produto secar, travar e curar. O excesso não vai secar nunca. E nesse caso em específico, o Loctite 660, ele é voltado para peças cilíndricas. Vamos dar alguns exemplos? Bucha, engrenagem, rolamento. Então, aonde a gente tiver algum desgaste que precisa ser preenchido, né, por algum produto químico, no caso nosso adesivo, até fiz a brincadeira com o torneiro, que muitas vezes a gente tem que mandar a peça para o torneiro para ele fazer uma buchinha, para a gente fazer a montagem. Com esse produto aqui, o Loctite 660, a gente consegue fazer um preenchimento de uma peça desgastada até meio milímetro. Um pouquinho atrás o Alexandre comentou sobre a viscosidade dos produtos junto com a Bianca. Quanto mais viscoso, maior o tempo de cura. Quanto menos viscoso, mais rápido é a cura. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui como é o produto, né? Só para vocês entenderem, quando a gente fala de preenchimento de folga, de viscosidade, eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho da cara do produto. A gente mostra muito a embalagem, né? Nós fizemos aqui a parte prática com o 243, o 290. E aqui eu queria que vocês conhecessem um pouquinho a cara do produto. Praticamente uma pasta. Então, aonde a gente se deparar com alguma peça desgastada, que esteja dentro da capacidade de preenchimento de folga que eu comentei, de meio milímetro, ou de temperatura, nós podemos fazer a montagem com esse produto sem substituir a peça. Vamos dar um exemplo? Um rolamento num eixo, né? Normalmente se monta por interferência. A área interna do rolamento é aço, o eixo normalmente não. Então ele entra prensado no eixo, vai tirar material, uma das peças vai ter que ceder para a outra encaixar. E nesse ponto, vamos imaginar que não aconteceu nada, o rolamento ficou lá porque às vezes causa danos à vida útil do rolamento. Vamos imaginar que ficou perfeita a montagem e chegou o fim da vida útil do rolamento. Nós vamos sacar essa peça e vir com um novo rolamento. Só que as peças não vai ter mais a mesma medida, né? Porque ela tirou um material da outra quando foi fazer a primeira montagem. Nesse caso aí você não precisa substituir a peça, é só você utilizar um Loctite 660, se estiver dentro do limite de temperatura e folga, ele vai preencher essa folga, vai secar e sua peça vai ficar fixa lá. Legal, olha só, você está falando do produto, veio na minha cabeça um outro exemplo. É muito comum nas oficinas mecânicas, quando você tem um problema de um braço oscilante, você tem buchas que são ali fixadas ao braço oscilante, o famoso bandeja, o leque, ela entra por interferência. E às vezes, no lugar de substituir, vamos aproveitar e vamos fugir um pouquinho, para vocês terem uma ideia, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui é o braço oscilante, pivô, uma bucha que entra por interferência aqui, e aqui também. Essa aqui principalmente, essa bucha que vai aqui redonda, que ela entra na peça de metal. E aí o pessoal tem a mania de fazer a troca. Eu prefiro trocar às vezes o braço, porque eu não confio muito em trocar a bucha. Por quê? Geralmente não é o fabricante do carro que fornece, é uma peça paralela, que nem sempre tem um controle dimensional, como uma montadora tem, e você coloca, às vezes entra até mais fácil do que saiu, porque você não tem aquela interferência original. De repente, isso vai fazer com que compense na hora de fazer essa aplicação. Sim. Olha que legal, pessoal, bem bacana. Isso que a gente está falando de produto, por exemplo, pode chegar até meio milímetro, mas aqui com a Bianca nós temos um produto para pequenas folgas. Né? E aí a gente vê a versatilidade do portfólio, né? Como aqui o Samuca mostrou, é uma pasta. Esse daqui, ó, é o líquido. Se a gente mostrar, ele tem uma viscosidade muito pequena. Ele é líquido, né? Ó.
Esse é para colocar, para fazer ele penetrar com a peça no lugar? Não, né? Não, Esse não. Né? Esses são para peças Tá, cilíndricas. tá. Então, esse aqui, se você tiver folgas pequenas, normalmente um sistema novo, você já vai fazer uma montagem, você já pode já utilizar o químico, porque você vai ter uma resistência maior no final, então você vai ter folgas bem pequenas. Então, se a gente tem folgas bem pequenas, aí você vai usar um produto com uma viscosidade menor. Entendi. Então, a gente tem desde produto bem líquido, como o 601, até produto que 660. chega como uma pasta que preenche até 0,5 milímetros, né? Legal. Então, aí dependendo do que você precisa, a gente tem vários aqui no meio, entre esses dois Um aí. outro exemplo, o selinho do motor. Para fazer o motor, Selo. o selo do É motor. mesmo. Sim, Sim, sim. tem pessoas que montam com silicone. E não adianta Não absolutamente nada, né? Entendeu? Com esse produto aqui é o indicado. Não vou citar o nome de algumas montadoras, mas algumas utilizam a nossa série 600 para montagem desses selos. Entendi. Entendeu? Então, fica Galera. a dica da Loctite série 600, 601 e 660. Temos outros, mas esses dois atendem praticamente quase todas as montagens. Maravilha. Bom, antes da gente bater o martelo aqui, eu lembro que a gente colocou aqui uma trava, né, química aqui, ó. Exatamente. E aí? Eu queria lançar Prende um desafio. mesmo? Vamos lá. Nós montamos com a mão, não foi isso? Foi, Tá com a mão. gravado. E eu gostaria de pedir para você desmontar com a mão. Mas primeiramente, eu queria que você desmontasse esse daqui, que foi o 290, que nós colocamos o produto aqui e viramos de ponta cabeça. E olha só, colocou o produto de ponta cabeça, o produto não escorreu. Olha só, pessoal, colocou de ponta cabeça, foi aplicado por aqui, colocou de ponta cabeça e o produto não escorreu e ele foi puxado, sugado aqui para dentro aqui e na mão não vai, sem chance. Brincadeira, né? na mão você não vai conseguir mexer. Se quiser pegar a ferramenta, fique à vontade. Será que vai, hein? Meu Deus do céu, será que eu sei usar a ferramenta ainda? Esse é Será? o teste, hein? Será que ainda consigo, pessoal? Vamos ver, com ferramenta vai, né? Vai não? Não. Sem chance. Agora, se eu forçar um pouquinho mais aqui, vai, né? Esse é qual? É o... 290, não vou- Loctite 290. não, sem chance. Né? Isso Porque tem que só fazer por muita força. inicial, né? Tá. E tem pouco tempo que tá aqui, não deu nenhuma hora, né, cara? Ainda nem tá com toda a sua resistência. Aqui, dobrou o parafuso aqui dentro, mas não soltou, galera. Incrível. O troço é bruto, é bruto. Tem o 242. Lembra que essa é a montagem Esse tradicional? aqui é o mais fraquinho? Esse É o para torque menor? Não? é o médio torque. Médio torque. Esse daí você vai conseguir. Esse consegue. Legal. Você rompeu, né? Deu o torque de quebra. Por favor, vê se na mão você consegue tirar. Não sai. O Loctite tem a garantia do torque residual. Enquanto você não tirar todos os fios de roscas que você preencheu na montagem inicial, na mão você não solta. Não solta. Não. Só com Termina- ferramenta, Só né? com ferramenta. E essa é uma grande diferença quando a gente pensa no trava-rosca de alta resistência Aí ele vai, tá, e o de média. não Porque solta, o né? torque residual do de alta é o mesmo torque de quebra. Aqui, depois que ele saiu do... Pode deixar assim. Eu queria que os nossos colegas notassem como que fica o produto lá dentro. E o externo aqui, o pouquinho que ficou para fora, ainda não secou. E não vai secar. Ele não vai Não vai secar. secar. É essa a ideia que a gente gostaria de mostrar para vocês. Maravilha. Esse é para um torque menor, aquela, né? O médio. Médio. E esse daqui eu não vou conseguir tirar. Bom, pessoal, por favor, deixe aí nos comentários. Aqui tem mais outros produtos que é para o dia a dia da oficina mecânica. Você quer fazer uma higienização do ar-condicionado, Na granadinha. granadinha. Você não tem máquina, não precisa de usar a máquina, é prático, rápido para poder fazer a higienização e tem um cheirinho bem gostoso, eu já usei aqui na oficina. Esse daqui é o nosso campeão, a gente adora aqui na oficina, muito bom. Galera, não tem nada pior do que ficar com a mão suja, né? Então a gente usa uma luva química, depois a gente lava com essa pasta de gel aqui que é muito boa. Já ouviu falar do tal do famoso Bonder, não sei o que lá? Sempre tem, né? Pois é, mas tem aqui também. A nossa linha Cascola. A linha Cascola, que é uma super cola também, essas colas de alto poder de fixação. E é isso, acho que, vou agradecer demais aqui, Samuel, Bianca, muito obrigado pela aula. Confesso que eu cresci bastante hoje, não sabia de boa parte do que foi falado aqui. Quero começar a aplicar um pouco mais aí da linha e num momento, se tiver mais alguma coisa para poder mostrar, trazer aqui para a gente. Vamos combinar assim, lançamos alguma coisa, a gente te dá um toque.
trago para o pessoal, a gente faz a montagem junto com eles. Maravilha. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado, Obrigada, Bianca. Alexandre. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos, pessoal. Um abraço e até a próxima.